Bom, boa tarde, eu sou o Daniel, sou aluno de doutorado, orientado pelo professor Luiz Fernando e pela professora Catarina. O título da minha apresentação é Desenvolvimento de um software para a simulação da interação da radiação com a matéria, utilizando técnica de Monte Carlo para a implementação de técnicas analíticas e técnicas de análise por imagem, usando computação de alto desempenho, computação paralela e distribuída. Bom, obviamente que esse título é um título provisório, né? E ele é extenso dessa forma porque ele envolve 4 pilares, que é a questão do desenvolvimento de um software, a questão da computação de alto desempenho, a física aplicada e a técnica de Monte Carlo. Bom, a computação paralela ela já está tão inserida na nossa realidade que muitas das vezes a gente nem percebe. Um smartphone hoje, por exemplo, ele é octa-core, ou seja, ele possui 8 núcleos. Os computadores também já vêm com mais de um núcleo. No entanto, a gente ainda não tem a cultura de desenvolver softwares que utilizem essa infraestrutura de computação paralela, né, que hoje em dia já é tão acessível. E tudo isso favorece, né, ao desenvolvimento de um software baseado na técnica de Monte Carlo, com o objetivo de estudar a interação da radiação com a matéria, né, em particular a física dos raios-x, objetivando técnicas analíticas e de medida como espectrometria e difratometria, de modo que esse software ele possa ser desenvolvido usando computação de alto desempenho. Já é de conhecimento que a simulação usando a técnica de Monte Carlo ela é lenta, porém ela é uma ferramenta muito poderosa, porque ela permite que a gente acompanhe evento por evento dentro dessa evolução temporal do fenômeno. Por outro lado, pelo fato de ser tão detalhista e poderosa, e considerando que os computadores processam ou processavam as instruções sequencialmente, se eu tenho que simular 1 milhão de eventos, eu acabo ficando preso na execução desse meu programa, né? De modo que eu só posso dar um segundo passo depois que o primeiro passo tenha sido finalizado, né? Totalmente executado. Desse modo, com 1 milhão de eventos, o tempo de execução desse meu programa seria 1 milhão vezes o tempo de execução de cada evento, o que obviamente é um tempo muito grande para programas complexos, né? Podendo chegar de repente até semanas. Essa seria uma visão serial. Eu até botei um esqueminha aqui da visão serial, em que o problema ele é dividido em instruções enviado a um único processador. Ao contrário da visão paralela, em que o problema é dividido em várias partes, enviado a vários processadores ao mesmo tempo. Mas como resolver esse gargalo, né, da técnica de Monte Carlo? Os mecanismos de interação da radiação com a matéria, eles são independentes entre si, né? Ou seja, a ocorrência de determinado mecanismo não interfere na ocorrência de outro mecanismo, de outro fóton que esteja chegando. Essa independência entre os eventos é o que precisamos para implementar, né, a ideia de otimização, clonando essa geração de eventos em vários processadores. Dessa forma, nós podemos administrar esse gargalo, essa lentidão que a técnica de Monte Carlo impõe. E baseado nessa otimização da técnica de Monte Carlo, replicando e fazendo com que os eventos aconteçam simultaneamente, a gente consegue antecipar a geração de eventos, ou seja, conseguimos acelerar, né, o processo de obtenção de resultados simulados. E isso tem impactos, como por exemplo a possibilidade, né, de se fazer simulação em radioterapia. Bom, o objetivo do meu trabalho é desenvolver um software para a simulação da interação da radiação com a matéria, né, objetivando especificamente a física dos raios-x, buscando a implementação e a disponibilização de simulação de técnicas analíticas de medida, como espectrometria e difratometria, e técnicas de análise por imagem, como radiografia e tomografia. Mas não é somente desenvolver um software, não é só desenvolver um software, é desenvolver um software que seja de alto desempenho, né, que significa envolver programação paralela e distribuída. Isso também não significa adaptar um código que já funciona monoliticamente para rodar em uma rede ou em vários computadores, mas sim o desenvolvimento de um software que seja nativamente paralelo, né, usando ferramentas de programação, né, que permitam a elaboração desse código, que a elaboração desse código já seja desde o início pensado como um código de alto desempenho paralelo e distribuído. Mas nós vamos utilizar o quê? Qual a ferramenta? Nós vamos utilizar uma linguagem própria para a computação de alto desempenho, né, chamada o Charm++, que é disponibilizado pelo laboratório de Illinois, que é esse laboratório aqui. Ele é
uma linguagem baseada em C++, e é uma programação orientada a objeto que disponibiliza a implementação de objetos concorrentes. Ou seja, o Charm ele oferece um suporte natural para esse tipo de problema. E de todas as linguagens que oferecem suporte, dão suporte à computação de alto desempenho, como MPI, Pthread, programação de GPU, etc., o Charm ele se mostra uma ferramenta muito atrativa, porque ela não exige um profundo conhecimento da arquitetura de computação por parte do programador. Então o Charm ele resgata para o desenvolvedor um olhar de programação mais simplificado, onde o projeto é desenvolvido de forma mais simples, para o controle do usuário, e porque ele não exige que esse usuário tenha um profundo conhecimento da arquitetura onde o software será executado. Vamos falar um pouco do efeito da pandemia no meu trabalho. Nós tivemos um grande impacto negativo, por conta da pandemia e pela imposição do isolamento social, e da perda de mobilidade social. Isso comprometeu muito o desenvolvimento desse trabalho, porque os recursos computacionais estão todos lá na UERJ, e em casa nós temos apenas os computadores comuns, que mesmo estando nessa realidade de computação paralela, por ter mais de um núcleo, não se compara aos recursos computacionais que a gente tem lá na UERJ. Então, há o desafio do desenvolvimento dos algoritmos e de aprender a linguagem em si. E isso exige uma certa prática, mas essa prática de programação, sem estar junto aos recursos computacionais próprios, ela ficou muito comprometida. Então, por enquanto ainda não há condição de se fazer remotamente, porque significaria deixar os equipamentos lá no laboratório ligados talvez uma semana, sem ter ninguém lá acompanhando, sujeitos à internet instável e à queda de energia. Mas nós estamos fazendo o possível dentro daquilo que as restrições impostas pelo distanciamento social nos permitem fazer, como por exemplo leitura dos códigos, pensar nos algoritmos, ler material. Mas a implementação propriamente dita está muito comprometida, porque também, como eu disse, não é a mesma coisa rodar nos computadores de casa. De casa a gente consegue fazer alguns desenvolvimentos simples, mas não há como avaliar o impacto desse desenvolvimento somente com os computadores pessoais. Então a gente consegue até fazer computação paralela, mas não consegue fazer computação de alto desempenho. Então o desenvolvimento está acontecendo de forma bastante lenta. Apesar disso tudo, nós já temos alguns resultados, como a simulação de um tubo de raio-x, com espectro contínuo, espectro característico do tubo de raio-x. Nós utilizamos para isso o artigo do EBO 2006. O EBO ele traz todas as equações de como se gerar um espectro contínuo e um espectro característico do tubo de raio-x, e nós implementamos um software que gera esse espectro. Alguns outros mecanismos também que já estão implementados são o efeito fotoelétrico, o espalhamento Thomson e o espalhamento Compton. E nós utilizamos um outro artigo do EBO para retirar as seções de choque, o EBO 2003. Essa não é a primeira tese, essa é uma continuação de outras, porque ela envolve uma evolução dentro do desenvolvimento dessa ferramenta, e ainda assim ela envolve um certo esforço, no sentido de implementação do código, na compreensão do que os códigos fazem e da melhoria do código como um todo. Nós já somos capazes de fazer, então, uma simulação de espectrometria por dispersão de energia, fluorescência de raio-x, fazer a descrição do material, descrição de um detetor, como a descrição de qualquer outro material, e fazer a geração de eventos usando o tubo de raio-x simulado e coletar o espectro de saída. O que nós esperamos ainda implementar, a partir do espalhamento Thomson, chegar no espalhamento Rayleigh, que ele envolve o átomo como um todo, e a partir do espalhamento Rayleigh a gente chegar na difração. E uma observação é que talvez para a implementação desses mecanismos de interação da radiação a gente utilize uma outra plataforma chamada X-Ray-Lib como base para os cálculos dos parâmetros fundamentais, porque essa plataforma ela já inclui um suporte para a parte de difratometria. Então,
o X-Ray Lib ele é um esforço de um grupo italiano, né, da Universidade de Sassari, e ele é liderado pelo professor Antônio Brunetti. Então, nós estamos desenvolvendo um software do zero, mas já existem softwares maduros, como o X-Ray Lib, né, que poderíamos utilizar para garantir a possibilidade que o nosso software, que será um software de alto desempenho, né, utilizando a computação paralela distribuída, a gente pode usar esse software, o X-Ray Lib, para garantir que nosso software ele possa oferecer a possibilidade do programador simular um difratômetro ou cenários experimentais de difração. Mas para isso a gente precisa, com a devida autorização do pessoal lá do X-Ray Lib, pegar a parte de difratometria, que está escrito em C, passar para o C++ e depois para o Charm. Isso exige um certo tempo, um certo empenho da nossa parte e tempo hábil, né? O que a gente havia planejado antes da pandemia. A gente pretende também ter outros ganhos, né, no aspecto computacional, mudar a metodologia nas trocas de mensagens. A gente já tinha percebido que durante a simulação de radiografia, em um certo momento em que a troca de mensagens entre os computadores, né, que ocorre via rede, há um certo gargalo, uma certa lentidão. E o Charm ele permite que a gente faça modificações para otimizar isso. Então a gente pretende modificar a metodologia nas trocas de mensagem. Além do mais, essa é uma tese que envolve aspectos técnicos científicos, né, envolve software, hardware, computação, física aplicada. Então ela se trata de um desenvolvimento de um produto, né, e ao final a gente pretende que esse software esteja disponível para que qualquer outro pesquisador interessado possa utilizá-lo. Bom, essas aqui algumas referências que eu botei aqui na apresentação. O EBA 2003, que nós utilizamos para pegar a parte de absorção, os coeficientes de absorção. O EBA 2006, que nós utilizamos para simular o tubo de raio-x. As teses anteriores que eu comentei. O site do Charm++, para quem estiver interessado dar uma olhada. E o site do X-Ray Lib. Então espero que tenha dado para entender um pouco sobre o que a gente está fazendo na minha tese. E obrigado.